Embora não tenhamos falado praticamente nada a respeito de circuito ressonante paralelo, eu mostro aqui alguma coisa desses circuitos para que você note a diferença de um circuito ressonante paralelo para um circuito ressonante série. Este é um circuito ressonante série e este é um circuito ressonante paralelo. Observe aqui o gerador. A FR para este circuito, a FR, frequência de ressonância, tem esta fórmula, 1/2π raiz de LC. É baixa a impedância para a frequência de ressonância, como nós vimos até aqui. O circuito ressonante paralelo, ao contrário, tem uma alta Z. Essa é a principal diferença de um circuito ressonante série. Observe capacitor, indutor e a resistência do indutor em série. Aqui a resistência do indutor, a mesma coisa, e o capacitor em paralelo. Então, XL e XC. A fórmula para FR no circuito ressonante paralelo é a mesma, 1/2π raiz de LC, somente a diferença básica, baixa Z aqui e alta Z aqui, sempre para a FR. Aqui nós vemos um primeiro exemplo para um circuito ressonante. Observe, aqui é o símbolo de antena de rádio. O sinal entra, poderia ser rádio de comunicações, poderia ser rádio comercial. Primário do transformador de entrada, primário aqui, secundário aqui. O sinal entra pela antena, passa pelo primário, é acoplado indutivamente para o secundário. Aqui a resistência do indutor e o capacitor aqui ligado em série com o indutor. Por que em série? Parece que está em paralelo, mas é em série por quê? Porque o sinal, sempre que é acoplado do primário de um transformador para o secundário, no secundário, esse sinal vê o circuito ressonante como série e não paralelo. Observe, o capacitor é ajustável para que tenha uma XC apropriada para a frequência de ressonância. Então, o sinal entra pela antena, é acoplado ao secundário e vai entrar na base do transistor para ser amplificado e depois sair pelo coletor. Somente que este capacitor leva o sinal do circuito ressonante para a base do transistor. Daí, na frequência de ressonância, como é série, a impedância é mínima. E o que vai acontecer aqui, observe, é o circuito equivalente deste primeiro circuito. Somente para mostrar para você como é que o sinal vê a ressonância. Ele vê como se fosse um circuito ressonante sério, observe. Aqui eu tenho microvolts, porque o sinal de entrada de um receptor de comunicações, esse sinal de entrada é bem fraquinho, da ordem de microvolts. E você viu num exemplo anterior, num clipe anterior, que para a frequência de ressonância, no circuito ressonante série, a tensão do gerador aumenta de amplitude muito, bastante mesmo. Enquanto que para outras frequências abaixo e acima da FR, a tensão, a amplitude do sinal é baixa. Então este é um exemplo, o primeiro exemplo que se vê aqui. Aqui eu mostro um outro exemplo, observe. Aqui eu tenho um circuito de entrada ou saída de RF. Por que entrada ou saída? Porque se for entrada, pode ser um circuito utilizado na entrada de um receptor. Se for saída, é saída de um transmissor. Um transformador acoplando o sinal, é um transformador de acoplamento. Aqui na entrada vemos
representado o gerador de RF, seria o sinal de RF. É acoplado esse sinal através do capacitor CA para o emissor do transistor. Este transistor Q1 opera como base comum, porque o base comum tem uma impedância de entrada muito baixíssima, muito baixa mesmo. E isso é importante para acoplamento de antena, por exemplo, antenas de 50 ohms, a linha de transmissão da antena de 50 ohms, de 75 ohms, é uma impedância baixa, um acoplamento aqui na entrada para o transistor, sendo impedância baixa, vamos ter máxima transferência do sinal e pouca reflexão. Bem, o sinal passa pelo amplificador Q1, aparece no primário do transformador. Observe outra vez um capacitor ajustável para ajustar a reatância capacitiva do capacitor, a indutância. Olha, aqui o circuito ressonante é paralelo, observe. Sendo paralelo, a impedância é máxima para a FR, então a FR passa para o secundário com a máxima amplitude. Estes pontinhos aqui, esses tracinhos, essa linha tracejada, representa o núcleo de ferrite do transformador. Então é um transformador de acoplamento de RF. O sinal aparece no primário com máxima amplitude, porque é ressonante em paralelo. No secundário, sempre que o sinal aparece no secundário de um transformador, o sinal não vê um circuito ressonante que por acaso esteja ali como um circuito ressonante paralelo. Ele vê sempre como um circuito ressonante sério, observe. Daí, a impedância no secundário é mínima para o sinal, e o sinal vai ter a máxima amplitude na saída, no secundário do transformador, e vai passar para outras partes do circuito para frente, ou saída de antena, assim por diante, se fosse transmissor. Aqui nós vemos um outro exemplo. Este é um circuito oscilador. Este é um circuito oscilador LC. O que é um oscilador LC? É um circuito que produz um sinal de RF e é um circuito que funciona com L e C, ou seja, indutância e capacitância. Este circuito, como você vê aqui, ele é formado por Q1 e um transformador sintonizado, também tendo a ressonância aqui no primário do transformador. Todo o circuito oscilador, ele funciona com realimentação positiva, ou seja, o sinal da saída é realimentado positivamente para a entrada. Aqui o sinal sai do coletor, aparece neste primário, é sintonizado. Observe que aqui eu tenho uma ressonância paralela, circuito ressonante paralelo, ou seja, a impedância aqui na entrada é máxima para FR, de acordo com a sintonia feita pelo capacitor ajustável ou variável. Aqui núcleo de ferrite novamente. Este primário e o secundário poderiam ser sintonizados por um núcleo ajustável no indutor, no transformador. Mas aqui eu mostro apenas o capacitor ajustável. De acordo com esta reatância capacitiva, temos aqui uma frequência de ressonância FR com máxima amplitude no primário, máxima amplitude vai aparecer no secundário, vai ser acoplada por C2 e vai entrar na base do transistor. Por exemplo, para a FR, uma determinada FR, a realimentação aqui é máxima, com máxima amplitude, e o sinal para a sintonia tem máxima amplitude neste oscilador. Este é mais um exemplo de aplicação do circuito
ressonante série e paralelo. Neste caso é ressonante paralelo. Aqui observe, eu mostro aqui trape de onda. O que é trape de onda? Trape de onda é um circuitinho formado por indutor e capacitor, também circuito ressonante. Trape significa armadilha, então é uma armadilha de onda. Se ele é ressonante paralelo, como neste caso, então o sinal que entra aqui recebe máxima impedância aqui na entrada. Portanto, este capacitor, ajustando a capacidade, é um capacitor ajustável, nós vamos ter aqui a máxima impedância para o circuito ressonante, a máxima impedância para um sinal determinado, que vai ser a FR. Essa máxima impedância faz com que o sinal é barrado aqui. Então a armadilha de onda atenua o sinal aqui na entrada. Ao mesmo tempo eu tenho aqui um trape de onda, observe, em série, portanto a impedância Z aqui é mínima para a frequência de ressonância e o sinal vai passar para a massa, para a terra. Portanto, eu tenho máximo impedimento do sinal na entrada, com a ressonância feita por um trape paralelo, um trape de onda, e aqui um trape série. Então o sinal recebe atenuação máxima nessa entrada e ao mesmo tempo ele recebe atenuação mínima para passar para a massa. Daí aqui eu tenho o transformador de entrada para um receptor, poderia ser um receptor AM de rádio comercial, poderia ser um receptor VHF de comunicações, assim por diante. Então, o sinal aqui recebe máxima impedância, sinal FR, mínima impedância para a máxima, portanto ele passa para lá com a maior atenuação possível. Sinais que estão com frequência acima e abaixo da ressonância passam, enquanto que sinais que estão dentro da ressonância FR recebem atenuação e não passam para lá. Novamente aqui, trape de onda, que seria utilizado num circuito de filtro. O que é um circuito de filtro? Passa baixas. Passa baixas significa que frequências mais baixas do que uma frequência de corte, essa frequência de corte é aquela que está sintonizada pelo circuito ressonante. Ou um circuito filtro, passa altas, como este aqui. Na FR, a ressonância aqui tem que ser máxima ou mínima, dependendo do circuito, se é série, um trape série ou um trape paralelo. Neste caso, observe, é um trape em série, capacitor em série com indutor. Daí, se você lembra, XL é igual a 2πfL. Portanto, quando a frequência sobe, o indutor aqui apresenta uma XL maior. E quando a frequência desce, a XL diminui. Aqui o circuito ressonante série. Para a FR, acima da FR, que ele está sintonizado, a máxima passagem do sinal para a terra. Ou seja, o sinal recebe aqui uma impedância mínima nessa frequência de corte. À medida que a frequência sobe, a impedância aqui é mínima e, portanto, o sinal cai para a massa, enquanto que sinais que estão abaixo da frequência de corte, eles passam com a máxima amplitude para lá. Então este é um circuito ressonante que funciona como trape de onda em série, ressonante em série. Portanto, filtro passa baixos, frequências acima do corte não passam, frequências abaixo do corte tem a máxima passagem
para lá. Este outro é um filtro passa altas, ou seja, circuito ressonante, observe série também. A diferença do primeiro para o segundo está no capacitor. Se você lembra, XL é igual a 2πfL, enquanto que XC é igual a 1 sobre 2πfC. Portanto, frequências que estão acima do corte, que é determinado por este capacitor e também pelo filtro aqui, frequências que estão acima da frequência de corte passam. Frequências que estão abaixo do corte não passam. Por quê? Além deste capacitor oferecer mais reatância capacitiva, este circuito ressonante, trap ressonante, dá máxima passagem para máxima, para massa, para frequências que estão abaixo da frequência de corte. Acima da frequência de corte elas passam. Desse modo, você viu aqui exemplos de aplicação de circuitos ressonantes. Os circuitos ressonantes, tanto série como em paralelo, são muito utilizados dentro da eletrônica, mas com bastante ênfase dentro dos circuitos de comunicação.